Olá, sejam todos bem-vindos a esse segundo semestre. Esse terceiro bimestre se inicia e devagar nós estamos voltando. Desejo a todos vocês um retorno seguro, um retorno de esperança. E o tema da nossa aula de hoje é exatamente perceber o papel da juventude e o que essa juventude tem a ver com a filosofia. E parece um clichê, mas vocês já devem estar acostumados a serem vistos pelos adultos como um incômodo, que o jovem incomoda, que o jovem ele está passando por um momento revolucionário, e isso não deixa de ser verdade, né? O adolescente, o jovem, ele passa por uma verdadeira revolução em sua vida. É uma pessoa em movimento, seu corpo se transforma, suas ideias se transformam, seus sentimentos se transformam. E isso é a força da juventude. E é por isso que muitas das vezes os ditos adultos falam que o jovem incomoda, porque ele representa o novo, e o novo nem sempre é bem-vindo por aqueles que estão acomodados. E o jovem é essa força de movimento. Mesmo na escola, né, às vezes nós sentimos essa realidade, sentimos na pele essa situação. Mas talvez com a filosofia seja diferente. Talvez com a filosofia vai tentar dar uma nova característica a essa juventude que você está passando. E essa filosofia também, essa jovem filosofia de 2.700 anos, ela também sempre foi vista como um incômodo, sempre foi dado esse adjetivo que a filosofia incomoda, assim como a juventude. E é nessa característica de incomodar, de inconformismo, de não aceitar a realidade tal qual se apresenta, que os primeiros filósofos que estavam insatisfeitos com as explicações sobre a realidade, que existiam na época. Eles se sentiam espantados diante da complexidade do mundo e queriam fugir das explicações simplistas que eram dadas. A filosofia, então, ela surge como uma interrogação constante sobre a realidade e um descontentamento com as respostas oferecidas. Isso fez e isso faz da filosofia uma eterna revolução, um movimento de construção do saber. E como ela nunca deixou de buscar a sabedoria, a filosofia também ela não envelheceu. Por mais anos que possa ter a filosofia, ela continua tão jovem hoje quanto a sua origem. E se a juventude é vista pelos acomodados como um incômodo, o mesmo acontece com a filosofia. Sócrates, já um idoso, foi condenado à morte pelo tribunal popular de Atenas, porque diziam que ele incomodava, porque dizia que ele corrompia exatamente a juventude. E é esse incômodo causado nas pessoas que Sócrates consegue revolucionar o conhecimento. E é a partir de Sócrates, então, que nós vamos tentar entender um pouco a realidade. Sócrates utilizava a oralidade. Sócrates utilizava a praça pública, a ágora, para fazer as discussões. Hoje, nem sempre nós utilizamos a praça, mas hoje os meios de comunicação que temos,
nós utilizamos também esses meios de comunicação, seja a internet, seja qualquer outro tipo de mídia, para expor o nosso inconformismo. E a escola também é o lugar de colocar o nosso inconformismo, de colocar a nossa insatisfação diante da realidade que nos cerca. Então, Sócrates, esse grande homem, esse idoso tão jovem, que não se incomodou, esse Sócrates que não aceitou as verdades estabelecidas e questionou, chegou ao fundo de um questionamento e fez, para entendermos um pouco sobre Sócrates, Sócrates fez duras críticas ao relativismo moral dos sofistas, para os quais não havia uma verdade absoluta. E Sócrates nos propõe exatamente uma autorreflexão, de conhecer a nós mesmos, que é exatamente essa emancipação do ser humano, conhecer a si mesmo. Está exatamente no âmago, no centro da discussão filosófica socrática. A partir do conhecimento de nós mesmos, nós conseguimos compreender o mundo e nós conseguimos compreender a realidade. Falar de Sócrates é também tentar, perceber o que Platão falou de Sócrates. Como já dissemos, Sócrates não deixou absolutamente nada escrito. Tudo que nós sabemos de Sócrates é porque foi contado por alguém. E esse alguém é Platão, um discípulo de Sócrates, que descreve toda a vida de Sócrates, todo o pensamento de Sócrates em seus livros ou em seus diálogos. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos tentar entender um pouco sobre um texto platônico chamado Apologia Socrática. E nesse texto, nessa Apologia Socrática, Platão demonstra ali as acusações que foram feitas a Sócrates. E ali nós temos, a Apologia de Sócrates, que acontece, no ano de 399 a.C. E ali Sócrates, eles colocam 3 acusações para Sócrates: não crer nos deuses, introduzir a crença em novas divindades e corromper a juventude. Então, perceba que Sócrates, ao fazer críticas aos políticos, ele começa a incomodar o poder da época. E isso faz com que as pessoas que estão no poder comecem a caçá-lo e, por fim, condená-lo à morte sob a pena de tomar um cálice de cicuta, que era um veneno na época. Sócrates faz todo o processo de reconhecer a própria ignorância, ou seja, de reconhecer que não sei e que eu devo buscar, é o primeiro processo da sabedoria. Todas as vezes que eu busco e todas as vezes que eu reconheço que ainda falta, abre-se a possibilidade de novos conhecimentos e de novas buscas. A filosofia socrática afirma com clareza que o homem é capaz de atingir a verdade. E de que forma que o homem atinge a verdade? Por meio dos diálogos, por meio do diálogo. Essa introspecção, essa reflexão faz com que nós tenhamos uma nova perspectiva de vida, faz com que tenhamos uma nova forma de ver o mundo. Obrigado.